Fala pessoal que está prestando concurso de oficial de promotoria MP São Paulo, deixa eu falar com vocês uma alteração super importante que aconteceu. Na verdade, minha apostila já está refletindo essa alteração, só que as videoaulas acabaram ficando desatualizadas com relação a esse ponto em específico. E como é um ponto super importante, né? Eu já estou falando de todas as atualizações aqui, mas esse ponto aqui em específico é extremamente importante porque a possibilidade de vir uma cobrança a respeito de acordo de não persecução penal é gigantesca. Por conta disso, quero chamar muita atenção de vocês para a gente conversar a respeito da nova redação desse artigo 18 da Resolução 1364. Tá? Resolução 1364. A apostila já está tudo ok, mas a videoaula ainda estava desatualizada. Por conta disso, nós temos agora esse vídeo de atualização com relação a esse conteúdo muito importante. Possibilidade gigantesca, né? Um conteúdo bem quente para a prova. Tá? Então vocês veem aqui que realmente o artigo 18 foi alterado, tá? Houve uma resolução e isso vai ser sim cobrado em prova, tá, pessoal? Para quem for perguntar isso, é uma resolução de 2022 que alterou, então vai sim cair na prova essa alteração. Fiquem atentos porque realmente já tínhamos colocado na nossa nova apostila, edição 4ª da nossa apostila, mas a videoaula ainda estava desatualizada. Então tá justamente aqui, olha, resolução número 1526 de 2022 revogou os artigos 18 a 20 e parágrafos do artigo 21. Então vamos tomar muito cuidado, vamos analisar aqui. Ó, definiu uma nova redação para eles. Então vamos lá, o artigo 18, a gente vai ver então o artigo 18 até o artigo 20 e depois aqui o que aconteceu com os parágrafos 21, né? Na verdade foi só uma revogação mesmo. Então vamos vendo. Olha, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa e alternativamente. É a mesma coisa que a gente já tinha conversado antes, tem alguns requisitos aqui super relevantes. Não é tanto o ponto da nossa aula hoje, mas só para a gente passar rapidamente essa questão de confessar, tá? É importante que ele tenha confessado, é importante que seja sem violência, grave ameaça e também pena mínima inferior a 4 anos. Então serve aqui como uma revisão para a gente também, tá? Então, confessar sem violência ou grave ameaça e também pena mínima inferior. Pena mínima, tá, pessoal? Não é pena máxima. E tem que ser inferior, não fala inferior ou igual. Inferior a 4 anos. Quem vai propor é o Ministério Público. Vai propor aqui um acordo de não persecução penal. E outra coisa, tem que ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, beleza? Esse é outro requisito, às vezes o pessoal esquece, mas não adianta, né? Se o Ministério Público entender que não é suficiente ali, ele não vai propor aquele acordo. Outra coisa tem as condições a gente já conversou. Se você não assistiu a aula com relação a isso, assista depois, porque eu quero chamar a atenção somente com relação ao inciso 3º e o inciso 4º. Porque antigamente ele dizia que quem indicava o local de prestação de serviço à comunidade era o Ministério Público. Mas aqui o inciso 3º ele traz uma correção e traz o juízo da execução. Quem vai indicar é o juízo da execução, tá bom? Então, no momento de prestar o serviço à comunidade, ali quem vai indicar é o juízo da execução, com aquela diminuição de 1 a 2/3. Lembrando que o acordo é uma vantagem para a pessoa. Agora, o inciso 4º diz que com relação à prestação pecuniária, também antigamente dizia que quem indicava era o Ministério Público, agora diz que quem indica é o juízo da execução. Então, muito cuidado com essas alterações. Antes era Ministério Público, agora juízo da execução quem faz a indicação. Agora, vamos conversar a respeito dos parágrafos, porque tivemos aqui alterações um pouco maiores, que aí a gente não consegue até achar um correspondente lá na anterior. O que a gente acha um correspondente é o parágrafo 1º, que é agora aqui o parágrafo 7º. Com algumas alterações também. Então, por isso que a gente vai tratar aqui de uma forma geral sobre tudo. O parágrafo 1º diz que não há obrigatoriedade de o órgão de execução do Ministério Público notificar
o investigado que não confessou formalmente a prática da infração penal durante a investigação e que sua defesa técnica não tenha sinalizado quanto à pretensão daquele em fazê-lo. Olha que interessante. Não é necessário, então não é obrigatório que o Ministério Público tenha que notificar essa pessoa. Ele já não confessou, o advogado dele também não indicou em nenhum momento de que vai haver ali a confissão. Enfim, o Ministério Público não é obrigado, então, a aqui correr atrás pela pessoa desse acordo, né? A pessoa tem que ali manifestar de alguma forma ali a vontade de fazer algum acordo. Parágrafo 2º. Buscando efetivar a reparação dos danos civis causados às vítimas hipossuficientes, que são aquelas pessoas que são mais carentes, né, de recursos. Então, para poder garantir essa reparação dos danos civis, o Ministério Público, quando necessário, deve encaminhá-las mediante comunicação formal a serviços gratuitos de atendimento jurídico. Quem está falando, olha, aquela pessoa ali que teve algum tipo de dano, o Ministério Público percebeu que ela teve um dano e ela pode correr atrás de receber ali um ressarcimento daqueles danos. Só que o que acontece? Se ela não tiver um advogado, enfim, ela vai acabar não conseguindo essa reparação. Então o próprio Ministério Público pode encaminhar para, por exemplo, a Defensoria, que vai ser responsável por esse serviço gratuito. E onde não tiver defensoria, a própria OAB, que aí vai ali indicar um advogado para poder prestar esse serviço diretamente para as pessoas que têm algum tipo de hipossuficiência. Considerando que a norma do artigo 28A do CPP não limitou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o dano de execução o órgão de execução do Ministério Público pode, diante do caso concreto, fixar o valor mínimo do dano moral. Olha aqui, então, o artigo 28A lá no CPP acaba sendo uma base aqui para a gente nesse tema, tá? Que trata aqui a respeito do acordo de não persecução. E ele diz, olha, como lá no Código de Processo Penal não limitou esse ressarcimento, né, ele não disse que somente tem que ter um ressarcimento da vítima, ele não falou que só a vítima tem que ter um ressarcimento, ele está falando que dependendo do caso concreto, o Ministério Público pode exigir aqui um dano moral, tá? Porque não necessariamente vai ser somente com relação aos prejuízos sofridos, mas também algum possível dano moral que ocorreu, a pessoa ali realmente foi lesada de uma forma muito significativa, né, com relação ali ao psicológico dela, a moral dela, a imagem dela, a honra, enfim, o Ministério Público pode correr atrás disso também. Com fundamento nos artigos todos do CPC, aplicados ao CPP, o capítulo do acordo de não persecução penal relativo à composição de danos civis poderá ser pactuado com caráter de autonomia, constituindo título executivo de natureza cível, apto à execução, mesmo na hipótese de posterior descumprimento do acordo, tá bom, pessoal? Então esse acordo de não persecução penal, com relação à composição de danos civis, justamente por isso que quando vai ter algum tipo de ressarcimento, é necessário que a pessoa tenha um advogado, tenha uma defensoria, justamente porque ele vira um título executivo de natureza cível para poder ser cobrado ali na execução. No caso de ter havido fixação de fiança e essa tiver sido efetivamente paga pelo investigado, mostra-se possível pactuar como cláusula do ajuste, considerando o disposto nos 336 do CPP que o valor depositado judicialmente seja revertido a título de reparação de danos civis. Olha só, a pessoa já pagou uma fiança para poder ali garantir que uma liberdade provisória. Então, em razão disso, como ela já pagou essa fiança, pode ser que essa fiança já seja revertida diretamente para a reparação dos danos civis. Então você não vai precisar ali ficar cobrando do infrator, ali a pessoa que firmou o acordo não precisa ficar cobrando dela, que ela realize os pagamentos, enfim, porque a própria fiança já vai ser utilizada para essa finalidade. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput, lembrando que é mínimo inferior a 4 anos, como que você vai aferir essa pena mínima? Serão consideradas
as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Importantíssimo isso daqui. Então, no momento ali da dosimetria, né, você verifica as causas de diminuição, causas de aumento. Você, na verdade, verifica o que vai incidir ali para poder conferir se realmente cabe ou não o acordo de não persecução. Agora, parágrafo 7º. Algumas hipóteses estavam lá no parágrafo 1º anteriormente, mas ele mudou também bastante coisa, então é importante a gente estudar ele desde o início. Então ele fala, olha, o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então, quando que não cabe o acordo de não persecução penal? Quando não vai caber? Se for cabível, transação penal de competência dos juizados. Então, prioridade para a transação penal. Se cabe transação, não precisa fazer o acordo de não persecução. A transação penal tem, então, prioridade. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada, profissional, é aquele cara que comete crime de uma forma reiterada, o tempo todo, exceto se insignificantes, beleza? Se as infrações penais pretéritas foram insignificantes, aquilo que ele fez anteriormente foi insignificante, aí ele pode ainda firmar o acordo. Tá? Então aquele cara que comete crime o tempo todo, ele não pode firmar também o ANPP. Outra coisa, 5 anos. Se ele tivesse sido beneficiado já nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, também transação penal, ou até mesmo suspensão condicional do processo, se ele foi beneficiado por uma dessas três nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, aí ele também não vai poder se beneficiar do ANPP. Cuidado só, pessoal, com esse período, tá? Porque lembrar que são 5 anos, normalmente o pessoal lembra. O que eles esquecem é de quando começa a contar esses 5 anos. Começa a contar ali daquele momento em que ele cometeu a infração, né? Você conta daquela infração para trás. Não é o momento em que vai ser firmado o acordo, não é isso. É realmente o momento do fato, do crime em si. Cuidado, então, com essa data aqui, que é a data do cometimento do crime. Outra coisa é que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, aquela Lei Maria da Penha, ou praticados contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Ele não pode, nessas situações, também firmar o acordo. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público. Quem que assina, então, é o membro do Ministério Público, também quem assina o investigado e o defensor dele. Para a homologação do acordo, será realizada audiência. Então, precisa ser homologado. Vai ter uma audiência na qual o juiz deverá verificar a voluntariedade, isso é, realmente o investigado queria firmar aquele acordo ou ele foi obrigado a firmar aquele acordo. Por isso que tem uma audiência para verificar a voluntariedade e diz aqui por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Então, o que o juiz verifica? Se é legal aquele acordo e também se a pessoa de fato quis firmar aquele acordo ou se ela foi obrigada a firmar. Quem vai ser ouvido vai ser o investigado e o defensor dele. A vítima será intimada, então é importante, a vítima também é intimada agora da homologação do acordo e também de algum eventual descumprimento também. Descumpridas quaisquer das condições, aquelas condições que a gente viu, estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público comunica ao juízo para rescisão do acordo e posterior oferecimento de denúncia. Tá? Porque aí já não cabe então o acordo, porque a pessoa descumpriu, você oferece ali a denúncia. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como uma justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, porque ali a suspensão condicional de processo tem vários requisitos também, várias condições, e aí ele está dizendo aqui, se a pessoa já descumpriu um acordo, você pode também evitar de fazer uma suspensão condicional do processo, que seria uma vantagem grande para a pessoa, mas ela já demonstrou, né, ele trouxe indícios de que ela não vai cumprir as condições.
Por isso mesmo que pode ser usado como justificativa. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão. Olha aqui, uma outra vantagem: se a pessoa celebra o acordo de não persecução, isso não consta nos antecedentes da pessoa, exceto para os fins previstos no inciso 3º do parágrafo 7º, que é justamente aquele prazo dos 5 anos. Ó, inciso 3º do parágrafo 7º aqui, ó, 5 anos, tá bom? De benefício. Só serve para isso mesmo. Cumprido integralmente o acordo de não persecução, o juiz competente decretará a extinção de punibilidade. Tá? Aí ele já não tem mais pena para cumprir, não tem absolutamente nada ali para cumprir, porque já extinguiu a punibilidade quando ele cumpriu integralmente. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, vamos dizer que o Ministério Público não quis propor o acordo. Aí o que o investigado pode fazer? Pode pedir a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28 do CPP. Tá? Então o Ministério Público não quis oferecer, ali o investigado vai pedir para o juiz, né, pedir para remeter aquele procedimento para uma instância superior do Ministério Público, um órgão superior. Na recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, a denúncia deve ser oferecida. Então, se o Ministério Público não propôs, vai ter denúncia ali oferecida e o investigado poderá requerer o reexame, previsto no parágrafo anterior, no prazo da resposta prevista no 396A, sob pena de preclusão. Tá? Então, isso aqui que ele falou no parágrafo anterior, tá? Ele pede para o Ministério Público reexaminar aquilo, tá? Ou então encaminhar para o órgão superior. Tá bom? Então, se ele não fizer isso no prazo da resposta, vai haver uma preclusão, isso é, ele não pode alegar isso posteriormente. Porque senão, imagina só, chega no final do processo, ele vai lá e fala, mas ele não me ofereceu, né? Mas, pô, então você tinha que ter falado isso antes. Isso precluiu, isso é, você não pode alegar mais isso. Você perde aquele direito que você tinha. Artigo 19. O membro do Ministério Público com atribuição no inquérito policial, termo circunstanciado, procedimento investigatório criminal ou peças de informação, ao se convencer da ausência de justa causa para a propositura da ação penal, promoverá fundamentadamente o arquivamento dos autos. Isso é, ele está dizendo, ó, não necessariamente, né, se não cabe às vezes o acordo de não persecução penal, não necessariamente ele oferece a denúncia. Pode ser que não tenha justa causa para entrar com a ação também. Então, no caso aqui, ele vai pedir, né, ele vai promover o arquivamento. Tá, isso direto aqui do inquérito policial, termo circunstanciado, PIC, ele já vai lá e já pede direto o arquivamento. Os autos com a promoção de arquivamento permanecerão à disposição das partes, mesmo aqui pedindo para arquivar, ele vai continuar à disposição das partes, dos interessados e da autoridade policial, observada, lógico, as regras do sigilo. A promoção de arquivamento será comunicada por meio eletrônico às vítimas ou seus representantes, tá? Porque aí eles vão poder ali reclamar aquela promoção de arquivamento. Serão também comunicados por meio eletrônico os investigados. E para fins de registro, a autoridade policial e o órgão jurisdicional competente. Então, avisa todo mundo ali do arquivamento, todo mundo que tem algum tipo de interesse ali por trás. Estando o investigado preso, a comunicação ao órgão jurisdicional deverá ser feita no prazo de 24 horas. Olha que importância isso daqui. Porque se ele está preso e você está promovendo arquivamento, é porque não tem mais aqui necessidade da pessoa estar presa. Você já está pedindo arquivamento, a não ser que ela esteja presa por outro motivo. Mas, de qualquer maneira, são 24 horas para comunicar, para garantir a liberdade daquela pessoa. Importante, parágrafo 3º. Inviabilizada a comunicação eletrônica das vítimas, seus representantes legais ou investigados, poderá ser feita também por edital, publicado no site ou outro meio oficial de divulgação de seus atos. Tá? Então, se não conseguiu comunicá-los,
vai lá e faz por edital mesmo, é a forma de comunicação. E aqui o artigo 21, a gente vê que os parágrafos foram revogados. Tá? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Tá bom? Então tomem cuidado com isso daqui, para não cair nenhum tipo de pegadinha. Mas, de qualquer maneira, é bem tranquilo aqui, tá, pessoal? Não precisam se preocupar tanto assim, mas dá uma lidinha assim para não errar uma questão. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui, estamos atualizados com relação a esse assunto, tá? Então não podemos errar nenhuma questão sobre isso, principalmente porque a possibilidade de cair uma questão sobre isso é gigantesca. Então você vai se preparar bastante nesse assunto. Quero aproveitar e chamar todo mundo que não conhece o programa de membros ainda. Temos diversas aulas para oficial de promotoria, também escrevente do TJ São Paulo, enfim, mentorias. Eu chamo muito vocês a participarem, R$ 14,99 por mês nesse momento que eu falo com vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos e até a próxima aula.